Olá! Hoje é sexta-feira, 3 de setembro de 2021, há 4 dias de 7 de setembro, né? 7 de setembro de 1822 foi o dia da independência do Brasil, que estão querendo agora revogar com atos fascistoides para acabar com a independência do povo brasileiro, mas nós não vamos deixar, não vamos deixar. Agora, já chegamos a um ponto preocupante. Olha aqui, eu estou muito preocupado com o que eu vi hoje nos noticiários em geral, principalmente nas redes sociais. É uma baixaria, uma verdadeira prostituição da linguagem, uma invasão de nossa intimidade com palavrões, com histórias que não, de intimidade de quem não me interessa entrar na intimidade de ninguém. Então, hoje, na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, na sexta-feira, último dia útil da semana, me preparando para um fim de semana, tenho que dizer que o Brasil virou definitivamente a República da Baixaria. E eu peço seu apoio, eu peço que você continue me vendo, me ouvindo, me seguindo, me indicando para os amigos, porque o nosso combate é também contra essa baixaria. Eu comecei esse combate contra o PT. Não pensem que eu aprovava aquela língua. Ainda ontem eu li aí um bolsonarista dizendo: onde você estava quando Lula estava roubando? Eu estava denunciando, babaca! Babaca, eu estava denunciando Lula. Eu escrevi um livro denunciando Lula. O que sei de Lula? Ô babaca! Bando de babacas, idiotas, imbecis. Pois é, agora esses imbecis, como dizia o Nelson Rodrigues, estão tomando conta do Brasil, estão baixando de vez o nível do Brasil, mais do que era no tempo do Lula. Olha, o Lula era muito rei da baixaria, muito chegado numa pornografia, muito chegado no baixo nível e também praticava esse esporte nojento, mas não chega nem aos pés dos bolsonaristas. Eu sei disso porque eu leio comentários a meu respeito. Onde é que eu ganho o meu dinheiro? O que é da sua conta, seu idiota? Pois é. Agora assim, as notícias sobre a família Bolsonaro são notícias assombrosas. A primeira mulher do Bolsonaro, a senhora Rogéria, mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo, está sendo citada em mensagens de gente que manda fake news, então não sei se é verdade ou se é mentira, dando conta de relatórios do Exército sobre a provável infidelidade sexual dessa senhora. Não me interessa. Digamos o seguinte, não é assunto para o Exército, vamos combinar. Agora, mesmo que fosse, não me interessa. O que me interessa da dona Rogéria Bolsonaro é a participação dela em eventuais falcatruas. Sabe por quê? Tudo o que vem dessa família Bolsonaro é público. Não tem um Bolsonaro, mulher do Jair ou descendente, que tenha um emprego produtivo na indústria, no comércio, nos serviços. Não! Tudo pendurado em emprego público, em cabide. Aí vem dizer que é a nova política, porque mais Brasil... Que conversa! Agora, não adianta ficar distribuindo notícias que nós não sabemos se são falsas ou não, e se não forem, também não me interessam. A intimidade, a alcova do senhor Bolsonaro, não me interessa. Os crimes que ele comete são muito mais graves. Ele está sendo aí acusado por uma comissão parlamentar de inquérito do Senado de ter participado da morte de mais de 580 mil brasileiros decentes que pegaram essa Covid, que ele dizia que era uma gripezinha. Aí agora eu vou ficar preocupado se ele foi traído pela primeira mulher ou pela segunda. Da segunda, me interessa, é o que está sendo noticiado, que ela administrava o peculato, a organização criminosa, a formação de quadrilha do enteado Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio
quebrou os sigilos fiscal e bancário da senhora Ana Cristina Siqueira Vale, a mãe do Jair Renan. Me interessa o Jair Renan? Não aquele moleque, moleque com cara de praticante de outras coisas, né? Não me interessa isso. O que me interessa é saber por que o seu protetor, o Marconi com K e com Y, Albernaz, como ele agiu para proteger a formação de uma empresa chamada Bolsonaro Filho, Bolsonaro Júnior, né? Bolsonaro Júnior, mídia e eventos. Isso é que interessa. Porque é o seguinte, o que interessa é que o meu dinheiro é que está torrando, o meu, o seu. Hoje saiu uma notícia na primeira página do Estadão que o povo brasileiro não come mais carne, está deixando de comer frango e peixe, vai deixar de comer ovo, não vai ter mais proteína, como é que vai sobreviver? Por quê? Porque o dinheiro está sendo dilapidado na máquina pública do desgoverno corrupto do capitão Jair Bolsonaro. Essa historinha de rachadinha, isso é tudo folclore comparado com o roubo das vacinas, o roubo dos remédios caros e dos remédios raros que a Precisa vendeu, recebeu o dinheiro da venda, não devolveu o dinheiro, nem entregou os remédios. E o líder do governo no Senado foi lá na comissão e disse: não existe nada contra o senhor Francisco Emerson Maximiano na justiça. Não existe nada, o cara vendeu remédio para o Ministério da Saúde, não entregou, não devolveu o dinheiro e não existe nada contra ele. Por quê? Porque a justiça brasileira é lerda? Ou porque os altos escalões da justiça brasileira protegem esse tipo de comensal, né, de participante dos seus converscotes sociais em Brasília? O senhor Flávio Bolsonaro levou esse senhor Francisco Emerson Maximiano ao presidente do BNDES para vender uma brilhante ideia dele sobre internet no Nordeste. E o cara está envolvido num rolo de um processo de 1,670 bilhão na venda de uma vacina que não ia ser entregue. Não ia ser entregue, porque o laboratório que a produzia, a Bharat Biotech, já informou que a Precisa não falsificou documentos e não era seu representante, mas sua importadora. Ou seja, pegou na mentira. Mas aí o senhor Francisco Emerson vai depor na CPI e aí o Supremo Tribunal Federal, que ele não pode se incriminar, não pode se incriminar. Então, um princípio constitucional defende um cara que nunca entregou nada do que vendeu para o governo e não pode ser incriminado. Por que não pode? Em vez do senhor Fux estar aí escrevendo notas, cartas e outras coisas, por que não está cuidando disso? Por que o senhor Gilmar Mendes adiou sine die ad eternitatem a decisão sobre o foro do Flávio Bolsonaro, a respeito de quem há uma farta documentação produzida pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, estadual do Rio de Janeiro, a respeito do uso de dinheiro vivo para pagar boletos da escola dos seus filhos, dinheiro que era recolhido de funcionários que não trabalhavam e devolviam para o senhor Fabrício Queiroz. Cadê o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil que transformou isso num sindicato de advogados Danfino e não presta atenção, não caça o direito de advogado desse senhor Frederico Assef, que usou um falso escritório de advocacia em Atibaia para esconder Fabrício Queiroz, colega de paraquedismo de Bolsonaro e factotum nos seus gabinetes na Câmara e do seu filho na Alerj. Ora, eu não estou interessado na vida sexual das ex-mulheres do Bolsonaro. Não estou interessado na entrevista do Rodrigo Maia, que jogou no lixo 70 processos de impeachment
quando presidia a Câmara, para agora vir dizer que Bolsonaro é gay. É uma declaração homofóbica e sem o menor sentido. Não importa. Não importa a opção sexual do presidente da República, o que importa é o que ele está fazendo de criminoso, que não pode mais ficar um minuto na presidência e que ninguém cuida disso. Porque o senhor Arthur Lira gastou, junto com o senhor Rogério Pacheco, 11 bilhões de reais de dinheiro público, Rodrigo Pacheco, 11 bilhões de reais de dinheiro público para eleger os presidentes do Senado. O Rodrigo Pacheco agora está se convertendo na democracia, mas o Arthur Lira está cometendo os maiores crimes contra o eleitor, separando o eleitor do eleito, transformando a ditadura partidária que já reina no Brasil numa coisa inominável. E agora vem o Bolsonaro ameaçar com um autogolpe no dia 7 de setembro e ainda desafiar a língua portuguesa, dizendo que ele não ia praticar um autogolpe, ou seja, um golpe contra ele mesmo. Coisa que o Hitler fez, ô ignorante, que o Mussolini fez. Estou ali com o livro, M, o nome do século. Agora, a vida íntima, o casal, a alcova, não estou nem aí, eu quero saber o que é que essa turma está fazendo com o dinheiro público. E o Supremo, além de soltar nota, tinha que facilitar o trabalho de investigação e não permitir, como esse senhor Cássio, empregadinho do Bolsonaro, permitiu que o motoboy Ivanildo Gonçalves Silva não fosse depor na CPI. E ainda bem que a empresa, a VTC logo, percebeu que isso aí não tinha mais sentido, uma vez que a CPI já tinha um filme do motoboy depositando e sacando dinheiro numa agência mínima que tem lá no aeroporto de Brasília. O Brasil é muito menos, é muito mais baixo do que a baixaria que essa turma bolsonarista faz. E disso aí contribui muito a nossa elite. Aquele papel ridículo do Paulo Scaff, impedindo a divulgação de um manifesto que passou pela Federação dos Bancos e ele, atendendo a um apelo de Arthur Lira por telefone, cometeu a estupidez de não divulgar uma coisa que estava sendo divulgada e ainda levou a maior gozação da Febraban. Nesta sexta-feira, nos jornais, que distribuiu um documento. Então é o seguinte, eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo em 70, o presidente da Fiesp era o Teobaldo de Negres. Um sujeito decente, mas era um inativo politicamente. Aí o Luiz Eulálio Bueno Vidigal assumiu a Fiesp e colocou a Fiesp na negociação histórica com os metalúrgicos. E a Fiesp ganhou uma outra feição e voltou a ser pior do que no tempo do Teobaldo de Negres com o Paulo Scaff. Mas a Febraban está recuperando a reputação dos banqueiros como Mário Simonsen, que foi espeziado na ditadura, que cassou a concessão da TV Excelsior dele e destruiu a companhia aérea Paner do Brasil. E agora nós estamos de volta ao Manifesto dos Mineiros, com empresários que desautorizaram o emprego canalha da Federação de Minas, da Federação das Indústrias de Minas, a favor disso aí. Então eu quero dizer a você que eu estou revoltado com o ponto a que levaram o nosso Brasil, muito embora que nós tenhamos participação nisso. Bolsonaro foi eleito democraticamente, agora está na hora dele ser expulso. Está na hora dele responder pelos seus crimes, não pelas traições de suas mulheres ou por sua escolha homoafetiva. Não por isso. Pelo uso abusivo e corrupto do dinheiro público. Isso sim, pelo assassinato, pelo genocídio de centenas muito mais de meio milhão de brasileiros. É isso aí. É como eu escrevi naquele artigo que eu publiquei no Estadão na quarta-feira. Basta! Fora! Show! Bolsonaro. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas. Não as mentiras que o Bolsonaro não permitiu que fossem criminalizadas na nova lei da defesa do Estado Democrático.